Gênesis, capítulo 43, livre de Genèse, chapitre 43. C'est tout le chapitre, mais tu lis à la maison tout le chapitre. On va lire seulement le verset, la bénédiction de Jacob sur Juda. Gênesis capítulo 49. Vamos ler versículo 9 até o versículo 12. Genèse 49. Désolé, c'est 49. Verset 9 jusqu'à verset 12. Se você pudesse colocar em pé reverência à palavra do Senhor, com a reverência da palavra de Deus, a palavra vai dizer o seguinte: Judá, você é um leão, em outras versões, leãozinho. Da presa subiste, filho meu. Encurvem-se e deitem-se como um leão, e como um leão velho, quem o despertará? O cetro não se apartará de Judá, nem o legislador dentre os seus pés, até que venha Silô, e a ele se congregarão todos os povos. Ele amarrará o seu jumentinho, a vide, e os filhos da sua jumenta, a cepa mais excelente. Ele lavará o seu vestido de vinho e a sua capa em sangue de uva. Os olhos serão vermelhos de vinho e os dentes brancos de leite. Palavra do Senhor. Podemos nos assentar em nome de Jesus Cristo. Queria compartilhar com vocês, terminando a história de Jacó, sobre como Jacó vai abençoar os seus filhos, vai derramar as suas bênçãos para os seus filhos, vai deixar com que a trajetória dos seus filhos seja redirecionado segundo a profecia, segundo a orientação, segundo o que Deus coloca no meio do povo. Em Gênesis, no seu capítulo de número 49, temos todas as bênçãos para todos os filhos. Não vamos ter tempo para falar de todas as bênçãos. Por isso que eu escolhi apenas uma bênção. Poderíamos falar de Rubem, que é o primeiro filho, ou então poderíamos ter falado de Simeão e o Levi, que são os três primeiros. Mas eu escolhi a bênção mais profunda, que até hoje gere a nação de Israel. A bênção de Jacó sobre Judá. A Bíblia nos ensina que Jacó está no leito de morte. Nesse leito de morte, Jacó vai fazer uma coisa extraordinária. Começa a abençoar o faraó, começa a abençoar os ministros, começa a abençoar toda a casa e todo o povo do Egito. Mas antes de Jacó morrer, a Bíblia vai nos dizer, depois Jacó chamou seus filhos, versículo 1, e disse: ajuntai-vos e anunciar-vos-ei, vou-vos anunciar o que há de acontecer com vocês no futuro. Deixa eu vos dizer uma coisa interessante. Eu não sei, a Bíblia não diz, e não posso eu colocar isso como uma certeza, que Jacó recebeu a orientação de Deus para fazer desse jeito. Mas se tem uma coisa que nós sabemos que realmente surte efeito na vida dos filhos de Deus, é quando nós soltamos uma palavra por orientação divina, com inspiração divina, para alguém da nossa família ou para alguém que é próximo de nós. A palavra de Deus, quando ela é solta, diz a Bíblia, ela não volta sem dar o seu fruto. Jacó, no leito de morte, ele começa a ter a orientação de direcionar os seus filhos. Mas como vai os direcionar? Afinal de contas eram muitos, eram 12. Com mais 2 filhos de José, Jacó precisava se posicionar e não deixar o filho sem uma orientação. Normalmente,
para a gente entender a importância, o tema de hoje eu já tinha falado quarta-feira, a importância de abençoar os filhos. Normalmente, quem deveria receber essa bênção maior, que foi deixada pelo José, seria o Rúben. Mas a Bíblia nos ensina que Rúben não recebe a bênção. A maior bênção Deus nem deixa para Jacó. Jacó nem deixa para Judá. Jacó deixa para José. A Bíblia vai nos ensinar, se você ler as bênçãos de José, que não é nossa pregação, Deus, através de Jacó, vai colocar José na cabeça de todo mundo, para se cumprir as revelações que outra hora José ele próprio trazia para os seus irmãos, através de sonhos. Repare uma coisa interessante, que quando Jacó começa a liberar as bênçãos, depois lê em casa a bênção de José, você vai ver que Jacó pega o Rúben, que é o mais velho, lhe coloca o mais menor, o mais pequeno de todos, e pega o José, que era o penúltimo, lhe coloca o mais velho de todos. No mundo espiritual, José acaba por ter a autoridade maior que o seu próprio irmão mais velho, que deveria tê-la. Mas por que o mais velho não vai receber essa mesma autoridade espiritual maior através de Jacó? Por um simples fato: esse filho mais velho dormiu com uma das mulheres de Jacó, as concubinas de Jacó. Por isso, Jacó lhe coloca como o menor de todos. A Bíblia vai nos ensinar que quando ele começa a derramar as bênçãos, a importância de abençoar os filhos, ele vai dizer no versículo 1, eu vou vos dizer o que vai acontecer com vocês no futuro. E se você ler primeira carta de Reis, segunda carta de Reis, primeira e segunda crônicas e Esdras, você vai ver que tudo que Jacó falou para cada tribo é exatamente o que aconteceu para cada tribo. Algo interessante, a Bíblia dá-nos a entender que Jacó começa a falar por inspiração divina o que vai acontecer com seus filhos, o que vai acontecer com essa descendência. A Bíblia vai dizer o seguinte, em todas as bênçãos que ele vai colocando, quando ele chega para Judá, que era o quarto filho de Jacó, ele vai dizer o seguinte: Judá, versículo de número 8, Judá, a ti louvarão os teus irmãos. Primeira coisa, quando ele disse Judá, os teus irmãos vão te louvar, ele não estava a dizer em Judá, o próprio homem que estava ali, mas a descendência de Judá. Dentro da descendência de Judá, nasceria um homem que os irmãos dele o louvarão. Você vai perceber, hoje em dia, se você for em Israel, você vai encontrar Israel está dividido em 3 áreas, religiosamente falando. Uma das áreas é islâmica. A segunda área é o judaísmo ortodoxo, que são os judeus que ficaram fixos na lei de Moisés. A terceira área são os judeus cristãos, aqueles que se dizem os judeus cristianistas. Você vai perceber que quando a Bíblia começa a relatar, Jacó começa a liberar a bênção para os seus filhos, ele vai dizer o seguinte: Judá, os teus irmãos te louvarão, na tua descendência nascerá um homem em que esse homem, os irmãos teus o adorarão, os irmãos teus o glorificarão, os irmãos teus lhe renderão todo louvor, toda honra e toda glória. Você vai perceber que João Batista, quando estava a batizar, uma das palavras antes de vir Jesus, ele vai dizer o seguinte: eu não sou ninguém, virá alguém que é maior do que eu não sou digno nem desatar as sandálias dos seus pés. A eles vocês devem louvar, vocês devem glorificar. Ele é quem tirará o pecado da humanidade, ele é quem vos batizará. Tipo, o João Batista, irmão de Judá, já começa a indicar que o descendente de Judá, esse nós o adoraremos como verdadeiro Deus. E essa profecia começa a se cumprir no Novo Testamento, e não começa a se cumprir na época de Davi, não começa a se cumprir na época de Salomão, mas na época de Cristo Jesus, a profecia começa a se cumprir, mas não na totalidade ainda. Até hoje, se você for lá em Israel, você vai encontrar os cristãos judeus que ainda adoram Jesus, mas não na totalidade de todos os judeus. É necessário que a promessa
se cumpra na totalidade. Quando é que na totalidade tudo isso vai se cumprir? Paulo vai dizer, Paulo vai dizer em Filipenses capítulo 2, versículo 9 em diante. Ele vai dizer o seguinte: um dia, nas minhas palavras, essa parte primeira é minha. Um dia todo joelho se dobrará e toda língua confessará. Quer dizer que tanto aqueles judeus que não são ainda cristãos, aqueles islamistas judeus que ainda não são cristãos, um dia eles terão que confessar e adorar a Jesus como Senhor e Salvador. Nesse dia, essa promessa do versículo de número 8, a primeira palavra de Judá, se concretizará na plenitude, na completude e na certeza absoluta que Judá falou, inspirada por Deus. Deixa eu te dizer uma coisa, irmãos. Abençoar os teus filhos é uma das coisas que muitos de nós negligenciamos. Negligenciamos orar com nossos filhos. Negligenciamos de vez em quando aqueles 10 minutos, 5 minutos, 20 minutos de chamar os meninos e falar: vem, vamos orar juntos. Negligenciamos, por mais pequeno que seja. Negligenciamos às vezes quando está começando a aula de seus filhos. Ano letivo vai começar. Juntem todos vocês, você como pai ou você como mãe, orar pelos teus filhos. Negligenciamos isso. Negligenciamos em declarar palavras, seja ela declaratória profeticamente falando, ou mesmo seja ela, você não sentiu inspiração divina, mas você falou: filho, você está indo na escola, esse ano vai ser um ano de bênção para você. Ano escolar vai ser ano de sabedoria para você. Ano escolar vai ser ano de glória para você. Esse ano você vai tirar notas A. Esse tipo, nós negligenciamos esses aspectos. Mas deixa eu te dizer que são um dos aspectos que no mundo espiritual tem uma arma poderosa. Por que Jacó vai abençoar os seus filhos? Porque se Jacó não fizesse, o mundo espiritual das trevas não vai esperar você para fazer. E não vai esperar a tua autorização para fazer. O mundo espiritual das trevas trabalha com a maldição. E nós trabalhamos com a bênção de Deus para reverter o que o mundo espiritual fala através de mim ou de você. O mundo espiritual, na maior parte das vezes, o que eles fazem é falar palavras negativas contra os teus filhos. Nunca vão falar palavras positivas contra os teus filhos. Nunca vão falar palavras positivas para teu esposo ou para o teu marido. Nunca vão falar palavras positivas para o teu irmão. Sempre vão falar coisas negativas contra a sua família. Agora, você como sacerdote de casa, ou a sacerdotisa de casa, a quem Deus levantou primeiro para conhecer o Evangelho, precisa reconhecer que em ti tem autoridade de reverter o quadro no mundo espiritual. É de você, é de mim, o privilégio de chegarmos no trono de Deus e começar a declarar as bênçãos sobre os filhos, as bênçãos sobre as filhas, as bênçãos enquanto ainda dá para orar com eles, está perto, ora. Porque vai chegar uma fase em que os filhos não vão estar com você, mas aonde eles forem, as bênçãos os seguirão. As suas palavras de declaração os seguirão. As suas palavras de portas abertas que você outra hora declarou os seguirão. As tuas palavras de vais encontrar uma boa esposa, vais ter uma boa família, vais ter um bom trabalho, vais ter uma boa vida social, vais estar bem enquadrado na sociedade, nada de mal te atingirá. Aquelas palavras os cercarão. Todas as armas do inimigo contra ti não forjará. Aquelas palavras lhe cercarão. Todo inimigo que se levantar contra ti, você vai prevalecer. Aquelas palavras o cercarão. Mas o que acontece hoje em dia? Vamos orar só na igreja. Em casa a gente não ora, não faz essas declarações para os filhos. E os maridos não fazem para a esposa, as esposas não fazem para os maridos. É muito importante, enquanto o filho não souber orar, e mesmo até que saiba orar, você como mãe, orar pelos filhos. Irmãos, não negligenciemos uma coisa que a Bíblia no Primeiro Testamento nos deixou muito clara: a reunião familiar. Olha, se tem uma coisa, sabe por que a igreja desenvolveu naquela época? É através daquilo que nós chamamos de culto em célula, culto em casa. A igreja na época não tinha nada disso que nós temos. A única coisa que eles tinham era a sinagoga. A sinagoga nem era igreja, era um lugar onde eles iam para ler a lei de Deus. Aí eles liam a lei, explicavam a lei, depois cada um ia embora. E onde é que eles faziam culto em casa? Era em casa de alguém. Se encontravam lá para orar. Às vezes não tinha pastor, não tinha líder. O pai ou a mãe que se levantava para ministrar a palavra. A igreja começou ali.
E deixa eu vos dizer uma coisa. Quando a igreja começou ali, os filhos se reuniam com o pai na mesa para ler a palavra. Se reuniam com os pais na mesa para orarem juntos. Se reuniam naquele lugar. Eu sei que tem, às vezes é difícil, o filho faz barulho, ainda não entende muita coisa, mas deixa eu vos dizer, as crianças entendem daquele jeito. Por mais que você ache que ele está brincando, está andando aí, ele está entendendo o que você está dizendo. Por isso é que você vai ver, chega um momento da vida da criança, tudo aquilo que vocês falavam antes, ou naquela época que vocês achavam que não tinha feito, ele começa a cantar aqueles louvores. Ele começa a falar aquelas palavras. Por quê? Porque nós achávamos que não estava entendendo, estava gravando tudo. A criança tem aquela habilidade de fazer muita coisa ao mesmo tempo e aprender tudo aquilo ao mesmo tempo. Pena que quando cresce, muitas coisas começam a se despertar. E ele começa a se concentrar só numa. A importância dos pais orarem e partilharem a palavra de Deus com os filhos. A Bíblia vai continuar, versículo de número 8. Judá, a ti te louvarão o teu irmão, e a tua mão será sobre o pescoço dos teus inimigos. Palavra de Jacó. Jacó está dizendo o seguinte: os teus inimigos, você quem vai dominá-los. Você já, Judá, quando a tua descendência, quando nascer, a tua descendência será a descendência mais poderosa. A tua descendência será a descendência que vai dominar os teus inimigos. Irmão, deixa eu vos dizer, você já fez uma declaração como essa para a sua família? Para a sua casa? Para os seus filhos? Eu já fiz uma declaração como essa para a minha família. Então, eu estou trazendo essa reflexão para todos nós. Precisamos usar as palavras declaratórias bíblicas e transmiti-las em nossas casas e nossas famílias. Precisamos usar as ferramentas bíblicas e começarmos a compartilhar dia após dia. A Bíblia vai dizer claramente isso. Ei, Judá, você vai dominar sobre os teus inimigos. Agora você vai entender Davi vencendo Golias. Agora você vai entender Davi vencendo os filisteus. Olha, Davi tinha tudo para exterminar a nação filistia. Só não exterminou a nação filistia por causa do repouso de Davi. Porque se Davi continuasse com o mesmo ritmo de batalha, aquela nação inimiga não ia prevalecer. Deixa eu vos dizer uma coisa. Agora você vai entender. Gigi. Ne jouez pas avec lui, il va crier, d'accord? Après on va jouer avec lui, d'accord? É exatamente isso que a Bíblia está querendo nos ensinar. Agora você vai entender por que Samuel, quando subiu no poder, nenhum inimigo prevaleceu contra Samuel. Josafá, rei Asa, Jocanias, todos esses reis de Judá que subiram no poder e venceram. Zedequias. Agora você vai entender como é que esses homens conseguiram prevalecer contra 3 nações que estavam indo lutar com uma província. Por causa da palavra de quem? Vovô deles, Jacó. Jacó disse o seguinte: ei, Judá, os teus inimigos, você dominará sobre eles. Deixa eu vos dizer, irmãos, às vezes nós achamos que essa é uma palavra simples, mas aonde está indo o teu filho? Tem uma força espiritual de Deus o acompanhando para vencer as batalhas que ele vai enfrentar. É inevitável o teu filho não passar por isso. Ele vai passar. Você e eu estivendo lá ou não estivendo lá, ele vai passar. Mas através daquela palavra que você liberou, ele vai vencer. Ele vai dominar. Ele vai prevalecer. Ele vai manter-se em pé. Apesar das dificuldades. Apesar da situação difícil que ele possa passar. Irmãos, deixa eu dizer uma coisa muito interessante que a Bíblia está querendo nos ensinar aqui. Os nossos inimigos vão vir contra você. Vão vir contra a tua casa. Vão vir contra os teus filhos. Vão vir contra os teus projetos. Vão vir contra mim. Mas nós prevaleceremos se nós usarmos todos os dias as ferramentas que Deus nos indica e que Deus nos mostra. Sabe como é que é? Eu já contei isso para vocês, vou repetir uma vez. Quando, outra hora, na casa dos meus pais fizeram uma reunião familiar para tentarem saber por que não vou falar o nome da tia, talvez num dia eu possa assistir a pregação. Estava minha tia que todos os filhos morreram. Era um atrás do outro, na mesma semana.
Eu tinha por volta de 10, 11, 12 anos, ainda me lembro muito bem o episódio. E eles fizeram uma reunião familiar e outras tias também perderam filhos, claro, para tentarem saber por que na família do Daniel, que é o meu pai, não morre nenhum dos filhos. Naquela reunião chegaram à conclusão que se não está morrendo nenhum dos filhos na família do Daniel, então a esposa do Daniel, que é a minha mãe, é bruxa. Essa foi a conclusão que eles tiveram. E a minha mãe sempre foi uma mãe, sempre foi uma mulher de intercessão. Ela sempre intercedeu e sempre orou. Até agora ela só faz parte do grupo de intercessão. Claro que ela canta no grupo coral, mas o forte dela que ela diz é interceder. A minha mãe uma vez ela disse o seguinte, naquela época, ela orou para que Deus o revelasse na família deles próprio quem era o bruxo. Depois de um tempo, a família não contente com aquilo, reuniu-se de novo para tentarem saber ao profundo como é que ela faz isso. Só que quando reuniu-se dessa vez, colocaram todos os filhos. Eu também estava presente. Tanto eu quanto os filhos da minha tia, todos os primos juntos, num lugar só. Começaram a se apertar. Hoje eu consigo lembrar daquele episódio, porque enfim, já não era mais criança. Começaram a apertar todo mundo. Viram que entre eles não tinha nada. Começaram a apertar os sobrinhos, que no caso todos nós. Um deles se manifestou. De tanto lhe pressionarem, ele se manifesta e ele explica. Foi a primeira vez que eu ouvi alguém explicar como funciona o mundo espiritual. Ele começou a explicar como é que lhe deram a missão de sair no mato e vir na capital para destruir os filhos das irmãs, da irmã mais velha. A irmã mais velha que ele mandou para vir destruir os irmãos menores que estavam na capital. Ele começou a explicar como ele fez. E como ele recebia a missão no mundo espiritual para começar a eliminar filho de cada um. Olha, aquele meu primo só não lhe mataram naquela reunião porque o meu pai teve que lhe defender, senão minhas tias matavam aquele menino. Mas algo interessante que me chamou a atenção foi quando ele chegou nos filhos de Daniel, porque lhe perguntaram, e como é que você não conseguiu matar os filhos de Daniel? Uma coisa interessante ele disse, só não conseguimos tocar nos filhos, não porque nós não queríamos. Nós víamos para matar. Nós íamos para matar o mais velho, sou eu. Mas só que a gente não conseguia matar o mais velho. Porque sempre que chegávamos para matar o mais velho, não vou explicar em detalhes que ele falou dessa parte, mas ele dizia o que separava eu e deles, quando chegávamos perto, era ou um rio, ou um fogo, ou um anjo. E depois lhe perguntaram, mas como assim? Você não tinha um poder para fazer tudo aquilo? Ele disse, não conseguíamos por causa da oração da mãe deles. Nós não sabíamos orar. Nós só íamos para a escola dominical. A única coisa que a minha mãe fazia era nos empurrar para a escola dominical. Confesso para vocês, me dava raiva. Para piorar, com aquela raiva que eu tinha, todo o dinheiro da oferta que me davam, eu comprava bolinho no caminho. A única coisa que a minha mãe fazia para nós, que eu não entendia na época, e me dava raiva, às vezes minha mãe me levava em retiro espiritual, eu nunca entendi por quê que me levava em retiro. Está aí no retiro, na época éramos todos os quatro, pegava todos os quatro, vamos juntos. Ficávamos lá 3 dias, talvez 4 dias. Voltava, aquilo me irritava. Mas naquele dia eu comecei a entender do porquê que a minha mãe fazia aquilo. Quando aquele meu primo falou, não conseguimos por causa da intercessão, da oração da mãe, eu entendi, comecei a entender a importância de orar. Irmãos, a gente negligencia orar pelos filhos. Não negligencia orar pelos teus filhos. Não negligencie de usar palavras declaratórias pelos teus filhos. A Bíblia está a dizer, Judá, teus inimigos, você vai prevalecer contra elas. Vamos seguindo. A bênção de Judá ainda no versículo 8. Os filhos do teu pai a ti te inclinarão. A parte da adoração de novo. Vamos pular isso que já explicamos. Versículo de número 9. Judá, você é um leãozinho. Você é um leãozinho. Deixa eu te dizer, nós chamamos Jesus Cristo como o quê? Leão da tribo de quê? Quem falou? Foi Jacó. Quem falou isso foi Jacó, não foi aquilo que nós ouvimos no louvores, ouvimos outras pessoas dizendo. Quem falou a primeira vez na história, antes de morrer, foi Jacó. Jacó, na tua descendência vai nascer um homem que vão lhe chamar leão da tribo de Judá. Judá, nos teus filhos vai ter um que vai ser leão da tribo de Judá. Judá, nos teus filhos vai ter um que a marcha dele como leão não vai ter presa, que vai ficar perto dele. Deixa eu te dizer, leão é o único animal que caminha sem medo.
Ele não tem medo de nada. Não tem medo de rio, não tem medo de água, não tem medo de bando de ovelha, não tem medo de bando de dinossauro também não existe. Não tem medo de bando de hiena, não tem medo de nada. Leão, quando está a andar, ainda que esteja sozinho, ele sabe que está dominando. É o único animal que tem a marcha de sem medo. Não tem onça que fica em pé do leão. Não tem urso. O leão, olha, diz a natureza que o leão, quando ruge, no espaço de 10 quilômetros, todo animal que ouviu o rugido do leão precisa fugir. E o leão é um tipo de animal que ele sabe que quando dormir, vai dormir tranquilo. Ninguém vai lhe incomodar. Ninguém vai lhe incomodar. Ele sabe que vou dormir, vou acordar bem. Não vai ter ninguém que vai vir me atacar. Não vai ter ninguém que vai vir me comer. Deus está dizendo o seguinte, olha, ore e declare palavra pelos teus filhos, igual de palavras pesadas, palavras que você sabe aonde o teu filho entrou. As pessoas têm que olhar e ver, bamona, para que tem muito monco diferente tal. Alguém diferente pisou aqui. Alguém diferente está nessa sala. Alguém diferente está nesse espaço. Ele chegou, a atmosfera mudou. É isso que você tem que falar para os teus filhos. Não importa se são os bruxos, fizeram bruxaria da onde, se fizeram suas entidades da onde, quando ele entrou, a atmosfera foi changada. Declare isso para os teus filhos. Nem que seja pela fé, fala. Você vai ver que um dia o teu filho vai te trazer testemunhagem. Talvez você vai se esquecer dessa oração que você vai fazer, ou que você já fez. Mas depois de um tempo o Espírito Santo pode te fazer lembrar esse tipo de oração. A Bíblia está dizendo, Judá, você vai ser um leãozinho. A tua presa, você vai lhe caçar fácil. Você vai comer, você vai saciar a tua fome. As suas presas não vão conseguir prevalecer, não vão ser nada contra você. Continuando as bênçãos, encurvam-se e deitam-se como leão. E como leão velho, quem lhe despertará? Olha, deixa eu lhe dizer, por mais que o leão está dormindo, nenhuma pessoa se atreve a despertar o leão. Ninguém. Mesmo ele se estiver dormindo e falam só, não, aqui, todo bacaca, Matabio tem lá um leão. Mas a lá na ye, quem nem na eu colega na eu, jamais vou permitir. Porque você sabe, se ele despertar a qualquer momento, no momento que você está passando, é silicone. Acabou para você. É desse jeito que Judá está falando. Judá, quando esse teu filho, ou seja, Judá, tua descendência, quando a tua descendência dormir, quando a tua descendência repousar, quando a tua descendência entrar num momento de tranquilidade, ninguém vai lhe despertar. Quem vai se atrever a fazer isso? Nani! Você tem que falar para os teus filhos, filho, do jeito que você está aí, os teus projetos, ninguém vai se levantar contra ele. Quem se atreverá a se levantar contra ele, vamos na leão usar a catina aí. Vamos na rugido eu comi na catina meu. Vamos na ninguém comi na catina. Olha, eu falo isso com experiência, já contei para vocês. O dia que eu fugia muito de perigos, fugia muito no mundo espiritual, só me mostrava eu correr. Eu só fugia. Sabe aquele sonho que você está fugindo, então coisa a tapar, mas nunca tapar, mas só corre. Não sei se você já teve esse sonho. Eu sempre tive esse sonho. Teve uma vez que eu falei, chega, vou fugir até onde? Vou começar a correr até onde? Só tenho Jesus mais do que eles. Azar deles vieram de novo no mesmo sonho me atacar. Quando eu tentei correr, eu me lembrei da oração que eu tinha feito. O mundo espiritual funciona desse jeito, irmãos. O que você fala no físico, no espiritual acontece. No espiritual me lembrei que eu tinha orado que não ia correr mais, que eu ia enfrentar. No momento que eles vinham para me atacar, viam que eu não estava fugindo nem se mexer, eu só disse, vocês vão ver quem está comigo. Eu já contei para vocês. De repente atrás de mim saiu um leão que atacou aqueles bruxos. Fala a palavra, usa a palavra. Você vai ver que no mundo espiritual, um dia aquilo vai acontecer. Aquelas palavras vão seguir os seus filhos. Declara pela palavra de Deus. Deus está nos dando uma estratégia. Podemos usar as mesmas palavras de Jacó. Meus filhos rujam como leão. Os teus inimigos têm que fugir. Meus filhos, aonde vocês estiverem, quem vai te despertar? Que acha o leão que está dentro de você. Quem vai te atacar? Que acha o leão que está dentro de você. Use essas palavras para a glória de Deus. Você vai ver que o Senhor, no seu poder, vai começar a fazer acontecer essas palavras dentro de você.
Agora você vai ver na história de Jesus. O que Jesus fez como leão? Jesus não temeu ninguém, não temeu nem Herodes, não temeu Pilato, não temeu as autoridades, não temeu ninguém. Ele entrou no templo de Deus, espargiu, espalhou tudo. Achas que não tinha autoridade no templo? O sumo sacerdote estava lá. Como um leão, ele precisava fazer a obra como leão. Continuando a história, a bênção de Deus, a bênção de Jacó sobre Judá. Versículo de número 18, o que ele vai dizer agora? Judá, o cetro nunca se apartará de você. O que é o cetro? Está vendo todo rei? Se você ver o rei, quando ele está sendo para ser coroado, se você assistiu a coroação desse rei Charles, que substituiu a rainha Isabel, você vai ver que trouxeram um pau, ou chamamos de pau, ou uma vara. Aquilo, em linguagem de João Ferreira da Almeida, ele colocou como cetro. Aí, hoje em dia chamamos como bengala, não chamamos de bengala. Muita gente usa isso, muitos pastores gostam muito de usar. Se ele vê com aquele chapéu, tem um pau na mão, aquilo chama-se cetro. Para ele dar em todo rei que sobe no poder, eles vêm com aquele cetro e lhe entregam para que ele vá e se assenta no trono com aquele cetro. Sabe o que Judá está dizendo? Jacó está dizendo para Judá: Judá, na tua descendência, esse cetro de coroa nunca vai se apartar de você. Agora você vai ler a história, você vai ver que o povo de Israel entrou em problema. Deus poderia ter dado o reinado para outra pessoa. Entenda, Deus poderia ter dado o reinado para outra pessoa quando Salomão pecou, mas Deus preferiu dividir a terra em duas partes. Deu uma parte reinado para outra pessoa, mas outra parte deixou para Judá. Cumprir-se a palavra do Senhor que Jacó havia dito, que o reino nunca se apartará da tua descendência. Por isso é que você vai ver no reino de Judá, todo mundo que sentou no trono de Judá, não teve ninguém fora dessa tribo. Todo mundo que sentou era da tribo de Judá. E se você for em Israel hoje, pesquisar em todos aqueles reis que estão lá em cima, pesquisar em todos os ministros, em todos os reis, o Supremo Tribunal Federal, todos aqueles que estão lá em cima, você vai encontrar sempre lá alguém da tribo de Judá. Os que estão a comandar o povo de Israel, hoje, pesquisa o nome deles. E pesquisa a tribo, Judá. Agora você vai entender que Davi, quando ele soube no poder, em 1 Samuel capítulo 5, 2 Samuel capítulo 5, Deus vai aparecer para ele e vai dizer o seguinte: Davi, você vai morrer, mas nunca vai faltar nenhum dos teus filhos no trono. Só estavam seguindo o que Jacó falou. Deus só estava seguindo a palavra que Jacó falou. Depois Deus aparece para Salomão e fala: Salomão, você vai morrer, vou dividir o teu reino, mas vou deixar sempre uma parte para um da tua descendência. Estavam a seguir o que Jacó falou. Agora você vai entender que na verdade Deus estava querendo dizer para ele o seguinte: olha, o verdadeiro Judá que vai continuar assentado no trono vai se chamar Jesus Cristo de Nazaré. Até hoje, Jesus Cristo, quando subiu no céu como um homem, se tem uma coisa que lhe deram, foi o cetro de poder. Ele se senta no trono com aquela que nós chamamos, vou usar a palavra bengala porque todo mundo entende. Pegou a sua bengala de rei, se assentou no trono. Até hoje ele está sentado no trono, esperando o dia de vir reinar sobre a terra. Por isso é que a Bíblia vai dizer: um dia todo joelho vai olhar para ele e vai se dobrar. Porque aonde tem um rei, todo mundo se dobra. A Bíblia vai continuar, Jacó dizendo o que vai acontecer no futuro. Judá não vai faltar, ou seja, nenhum legislador vai faltar dentre os teus filhos. Legislador é o que? Juiz. Vai, meu Deus do céu, Deus é tão bom que ele cumpre a palavra. Vai nos tribunais de Israel, Kotakuná, a Constituição de Israel. Quem escreveu? Vai ler, judeu. Quem estão lá a continuar a guardar aquela Constituição? Judeus. Deus sabe o que faz, irmão. Guarda a palavra profética, guarda isso no teu coração. Ela segue a sua descendência. Até só que osapunate, enxu.
Abençoa os teus filhos, irmãos. Quando nós crescemos, sabe como é que a nossa mãe ia orar por nós? Quando nós estávamos a dormir. Deus nos chamava mais para orarmos juntos. Quando íamos dormir, eu sempre tive o sono muito leve, me desperto muito fácil. Eu acordava, minha mãe já estava nos nossos peitos, a falar palavras pelos filhos. Sempre sou que ia acordar, não sei se meus irmãos já percebiam daquilo. Meus filhos já cresceram, irmã, acorda de madrugada, amiga basola lá, cota na chambre. Coloca a tua mão na cabeça, no pé, coloca na mão, coloca de uma forma suave, não precisa gritar com eles também, vão acordar os filhos. Fala a palavra para os teus filhos. Usa palavras boas para os teus filhos. Mas o filho está de viagem, o dia que vocês se encontrarem, filha, você é o filho, você não vai voltar sem orar por você. Priez! Milhões, não estou dizendo que a oração de Deus não funciona. Funciona, mas o dia que você tiver a oportunidade de estar com ele, olha. Sempre que eu ia para Angola, embora que os meus irmãos, meu irmão, o que eu puxei, não gosta muito mais de orar, depois começamos a fugir, eu não deixava de orar com todos os meus irmãos. Peguei esse hábito da minha mãe. Eu chamava todos, até as cunhadas, coitadas dela, nem eram cristãs, a maioria, mas juntava todo mundo na sala, vamos orar. Pegava para eles 30 minutos, 40 minutos, uma hora de oração. Às vezes, enquanto eu faço isso com a minha irmã, quando estamos a conversar, temos alguma situação. Então nós precisamos, irmãos, orar com as nossas descendências. Olha o que a Bíblia vai dizer. Não vai faltar um juiz em vocês. O verdadeiro legislador. O juiz dos juízes. Que um dia vai vir para julgar essa nação. Você já conhece. Tudo que Judá estava recebendo de Jacó estava a indicar para a pessoa de Cristo Jesus. Jesus é o verdadeiro juiz que Jacó estava dizendo para o Judá. Vamos continuando nas bênçãos, para me terminar. E todo o povo se ajuntará a ele. Todo o povo, quando ele disse todo o povo, ele não disse somente o povo de Judá e de Israel. Ele disse todo o povo da terra. Jacó vai colocar no geral. Todo o povo se ajuntará a ele. Ele vai juntar todo o povo. Profeticamente falando, Jacó estava indo na revelação que Deus tinha dado a Abraão. Abraão, a tua descendência será como a areia da terra, Israel. E será como estrelas do céu, gentios, que somos nós as nações. E ele juntará todo esse povo e ele os congregará em seu lugar. Que lugar é esse? Igreja. Como é que Jacó viu isso tudo? E falou isso tudo que ia acontecer? Sem antes ele ter chegado até lá. Usa a palavra que Deus coloca no teu coração para os teus filhos. São palavras que acompanharão a tua descendência. Acompanharão a sua descendência. Você às vezes tem que ser louco. Eu às vezes tenho falando coisas que eu fico, meu Deus, sou tão louco, mas eu fico repetindo. Eu tenho falando o seguinte, Deus, se até lá na quarta geração, se eu não voltar, eu não sei onde vai estar a minha descendência, mas aonde eles estiverem, tem que ter um presidente da nação. Eu comecei a falar isso muito antes de eu casar. Eu nem sei por que fico falando isso, mas eu fico falando. Eu sempre falo, Deus, se você não voltar até na minha quarta geração, até já tem tempo, até na quarta, e antes da quarta eu fico falando, tem doutor, médico, juízes, eu já fico falando tudo isso. Mas até na quarta, Senhor, se eu não voltar com certeza, mas levanta um presidente da nação, não sei se vão estar em que país. Seja louco. Usa a palavra boa para os teus filhos. Usa para voar, usa para entrar, usa para... Deus, leva eles longe. Mesmo se eu não tiver um dia, Senhor, que possam dizer, filha do fulano, tataravô dele foi fulano. Chegou até lá. Vamos continuar. Olha o que a Bíblia está dizendo. Tudo isso vai acontecer, Judá, em você, até que venha o enviado de Jesus. Ou seja, o enviado do Senhor. Quem é o enviado do Senhor? Aqui na Bíblia colocaram como Silo. Silo significa o enviado. O enviado do Senhor é Cristo Jesus. Tudo isso vai começar a acontecer na tua descendência. Mas quando o enviado chegar, nele, tudo isso vai se concretizar. Depois dele falar todas essas bênçãos, pensa agora o que Jacó vai falar. Jacó agora vai começar a liberar bênção financeira para a tribo de Judá.
Agora você vai entender porque que a tribo de Judá foi a tribo mais rica de toda a tribo. Davi foi o rei mais rico de todos. Agora você vai entender que Salomão brincou com riqueza. Nem tinha mais lugar para colocar riqueza. Agora você vai entender, olha, que chegou um momento que a riqueza era tanto que Salomão teve que construir templo de ouro. Era muito ouro, era muita riqueza. Por quê? Jacó, antes de morrer, liberou a bênção financeira para os filhos. Eles entraram como o quê? Pessoas que estão a pedir ajuda na tribo país do Egito. Estão a pedir ajuda no Egito para sobreviver. Mas Jacó está dizendo para eles, independente da situação que vocês estão a passar agora, Jacó vai dizer para eles, olha, o teu jumento vai ser, versículo 11 e 12. Leiam bem em casa, meditam nela. O seu jumento vai ser um jumento excelente. Você vai ter a jumenta mais excelente de todos. Você vai vender a sua vinha. Vai ser uma vinha alargada. Vai ser uma vinha profunda. O sangue desses animais, estou falando da obra redentora de Cristo, que vai sendo como uma forma de purificação. Ele vai começar a dizer o seguinte, olha, os dentes brancos, os leites disso aqui, tudo isso que Jacó está falando no versículo 11 e 12, era para a riqueza da tribo de Judá. Você vai ser excelente na riqueza, filho. As tuas descendências vão ser excelentes na riqueza. Irmão, vamos parar com essa, não vou dizer baboseira, mas vamos parar com esse negócio de toda hora só espiritualizar. Fala também palavra de prosperidade para o teu filho. Prosperidade emocional, prosperidade financeira, prosperidade psicológica, porque hoje em dia os filhos estão a se matar por causa de que problema psicológico, o filho se matou, se enforcou. Não, fala palavras boas para o teu filho, fala palavra financeira para o teu filho. Meu filho, você vai ser empresário, você vai ser aquilo, você vai ser aquilo, fala palavras. Jacó liberou palavras financeiras para ajudar. Agora nós ficamos que toda hora eu sou espiritual. Nzambe kanga, Nzambe beta, Nzambe vuluka, Nzambe. É só isso. Só fica mesmo só ali. Jacó está liberando, não foi só palavras disso. Jacó entrou no aspecto financeiro também. Libera a palavra financeira para os filhos. Aí nós pensamos que não, essas coisas não é de Deus. Primeiro é o reino do céu. Primeiro é mesmo o reino do céu. Mas tem também demais. Não foi o que falei, foi Bíblia. As demais. Busca as demais. Você, olha, tem uma. Ai, Jesus, obrigado pela parábola do filho pródigo. O filho pródigo estava onde? Estava no papá. Estava na igreja, em outras palavras, interpretando o filho pródigo. Ele estava na igreja, ele vai chegar para o pai e vai dizer, pai, me dá minha riqueza. Ou seja, você filho tem direito à riqueza. Detalhe, ele que pegou a parte dele da riqueza foi usufruiu da parte dele, usufruiu mal. Não estou dizendo, não vou pregar a parte do usufruir mal, mas estou dizendo o direito que ele tem como filho de riqueza. Quer dizer que os teus filhos também têm riqueza e têm direito de bênção financeira no céu. A Bíblia vai te chamar e vai nos chamar como co-herdeiro. Somos co-herdeiro com as coisas que estão no céu. Quer dizer que o ouro e prata que Deus tem no céu também é nosso. Nos deu como herança. Isso quer dizer que você tem que orar também dizendo, pai, por isso é que Cristo nos ensinou, o pão de cada dia, me dá hoje. Ou seja, me dá o meu pão de cada dia, me dá a minha riqueza, me dá a minha finança. Senhor, libera o que é meu. Por isso é que você vê que quando o filho acabou tudo, ele poderia ter ficado lá pagando tudo o que ele fez. Mas ele vai falar, mas espera aí, na minha casa tem? Na casa do meu pai tem? Deixa eu te dizer uma coisa, irmãos, já não era dele, porque eu já tinha levado a parte dele. Por que ele vai dizer na casa do meu pai tem, vou voltar? O que ele está a voltar para ir buscar, para ir comer, não era dele, era do irmão dele. Estou dizendo aqui uma coisa muito interessante. Você que não quer receber a sua riqueza, talvez que estão a comer, quando voltarem no Deus, no Todo-Poderoso, vai buscar o que é teu. Esse filho quando voltou para ir comer do outro que ficou, porque já tinha levado tudo que é dele. Tem crentes que não estão recebendo as bênçãos deles, não porque não querem, porque estão a espiritualizar tudo. Espiritualizamos demais. Temos que parar de vez em quando de espiritualizar tudo. Buscar do que é do Senhor. Jacó vai liberar a bênção financeira para Judá. Judá estava onde? Pedindo esmola no Egito para sobreviver. Mas Jacó quando libera, agora você vai começar a ver Davi subindo no poder.
se tornou o rei mais rico. Não teve ninguém mais rico que ele. Salomão, quando soube no poder, herda a riqueza do pai, com mais o que ele tem, a sabedoria, se tornou o rei mais sábio, não teve mais do que ele. Todos os reis que subiram na tribo de Judá foram muito ricos, e a nação de Judá sempre foi muito rica. Irmão, deixa eu vos dizer uma coisa interessante. Vai em quase todas as partes dos países onde tem judeus, você vai ver que quase todos os bancos, esse que estão administrando. Os bancos que vocês guardam, que nós andamos a guardar nossos dinheiros, aqui na França também. Por que o Hitler queria matar os judeus? Porque os judeus estavam em controlar a economia da nação da Alemanha. Estava na mão dos judeus. Por que aqui na França o movimento antissemita, que são os judeus, foram perseguidos? Porque a economia naquela época estava na mão dos judeus. Até hoje continua assim. Vai no Wall Street, nos Estados Unidos. Dizem que é o bairro mais rico de todos os Estados Unidos. Quem controla aquela parte econômica? Judeus. Está na mão deles tudo. Você vê as invenções que você e eu usamos. Quem inventaram? Judeus. Quanto é que eles vendem? Você a Google, oh, Bill Gates que fez Google. É mentira, não foi ele comprou na mão dos judeus. Você acha que ele vendeu quanto? O judeu que vendeu aquilo? Você acha que o network que nós usamos hoje em dia, o judeu que inventou, vendeu quanto? Irmãos, a riqueza, quando Deus libera. Libera as bênçãos para os teus filhos. Libera bom casamento com a tua filha. Libera bom marido, boa esposa para os teus filhos. Você não sabe quem é, ela também, nem ele sabe quem é, mas libera. Libera os filhos dos teus filhos, sejam abençoados, sejam prósperos, sejam financeiramente avançam, entram nas empresas, sejam empresários, ou sejam gerentes, sejam diretores, sejam administradores. Tem que liberar isso, tem que parar toda hora. Isso conforme dizemos, conforme dizer na Angola, cabola, toda hora cabola. Por que você não pode falar meu filho tem que ser general? Por que não pode falar meu filho tem que ser brigadeiro? Toda hora só aquele que lhe mandam na frente para ir morrer. Libera palavras dos filhos. A importância dos pais abençoarem os filhos. Abençoa na saúde deles. Abençoa no emocional deles. Abençoa em todo o domínio da vida deles. Em nome de Jesus Cristo. Amém? Amém? Leva isso, a palavra de Deus muito a sério. Depois que você chegar em casa, leia o 49 completo. Depois de você ler o 49 completo, vai ler primeira e segunda crônica. Primeiras Reis e segunda crônica. Você vai ver tudo que Jacó falou. É exatamente o que aconteceu com essa nação. A cada tribo, exatamente o que Jacó falou, foi o que aconteceu. E até hoje, está acontecendo para a glória de Deus. Na bênção de... Na bênção de Ruben, presta atenção, na bênção de Ruben, já que é pregado, Deus só tem que levantar um intérprete para traduzir o que ele está dizendo aí. Na bênção de Ruben, você vai ver que Deus vai dizer uma coisa, para aquela descendência rubínica, que eles vão desaparecer. Se você ir na terra, naquele país, você vai ver que a descendência de Ruben, quase que já não existe ninguém. No final, do jeito que Jacó falou, vão desaparecer um dia. Então eu quero te levar você a orar pelos teus filhos. Pouco tempo, porque a nossa hora já se prolongou um pouquinho.